Louvado seja Deus, bom dia a todos, um feliz sábado, a todos aqueles que chegaram a tempo para a gente poder participar junto aqui nesse momento de adoração e de comunhão. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, quero dizer que a gente se sente muito honrado e muito feliz como igreja, como comunidade, de receber você aqui na comunidade do Campolim. Seja muito bem-vindo, volte mais vezes. A gente gostaria que você viesse aqui, não só hoje, mas que você viesse sempre para estar com a gente aqui, para a gente poder adorar, tá bom? Eu agradeço de coração aí a sua presença. Eu tive a oportunidade de conhecer nesse sábado uma pessoa chamada Leonardo. Ele está aqui não, né? Acho que está ali atrás. Leonardo, seja muito bem-vindo, Léo. O Léo é uma pessoa fantástica, conheci ele hoje. E ele esteve aqui para poder trazer o seu filhinho, o Zion. E ele está muito feliz de estar aqui. E nós estamos muito mais, Léo, muito mais. Saber que você veio aqui para poder buscar a Deus e encontrar uma oportunidade de adorar a Deus juntamente com a nossa comunidade, isso não tem preço. Então eu espero que você goste daqui. Essa igreja aqui é a sua igreja, essa comunidade já é a sua comunidade também. E eu quero ver você aqui mais vezes. Será uma alegria muito grande para todos nós, tá bom? Sinta-se muito bem à vontade. E todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se em casa. Esta comunidade foi feita para você. Aqui nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo e nós amamos servir. Que essa seja a sua realidade e o seu propósito também aqui em nossa comunidade. Então abra agora a sua Bíblia, porque esse é o momento mais importante para o estudo da palavra. É o momento em que Deus vai falar com você. E eu quero que Ele fale com você diretamente, embora eu esteja aqui como um instrumento, né, para poder veicular essa mensagem. Mas eu espero que você receba essa mensagem diretamente do céu. Salmos 8, versos 3 a 5. Se você está com o seu smartphone, se você está com a sua Bíblia, você que está nos acompanhando de forma remota, você também pode abrir agora a sua Bíblia, Salmos 8, 3 a 5. Essa vai ser a passagem que vamos utilizar para as nossas reflexões desse momento. A Bíblia diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem mortal para que deles te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O livro de Gênesis não é um manual científico. Ele é, talvez, a mais instrutiva e compreensiva história da origem do nosso planeta. Aqui há um pensamento de um livro chamado Fundamentos da Educação Cristã, que diz assim: temos em Gênesis uma história verdadeira da raça humana que não foi deturpada pelo conceito ou orgulho humano. O Deus do Gênesis é o grande biólogo, o grande zoólogo, o grande químico, o grande geólogo, o grande cosmólogo. Na verdade, Deus é o criador de um universo maravilhoso e de forma maravilhosamente ordenado. Na verdade, queridos, o que nós temos hoje é um retrato daquilo que é Deus. Há muitos anos atrás, os cientistas em Green Bank, West Virginia, descobriram um grupo de galáxias. Não somente uma, mas um aglomerado de galáxias de 700 milhões de anos-luz de comprimento e que estão a 200 milhões de anos-luz de distância da Terra. E esses aglomerados são 10 vezes maiores do que qualquer outro aglomerado conhecido no espaço.
e totalizam 50 mil galáxias, contendo 100 bilhões de estrelas. Galáxias são vastas coleções de estrelas que povoam o nosso universo, e elas estão por todos os lugares. Por onde você vai, por onde você olha, você vê à mão as digitais de Deus em nossos ambientes. No entanto, estimar quantas galáxias existem em todo o universo é um trabalho extremamente difícil para todos nós. Para os especialistas, números absolutos são um problema quando a gente quer medir o tamanho, medir o universo que foi criado por Deus. Hoje sabe-se que a contagem já começa na casa dos bilhões. No entanto, uma outra dificuldade é a limitação dos nossos instrumentos para medir. Para obter o melhor ponto de vista, um telescópio precisa ter uma grande abertura, o diâmetro do espelho principal ou a lente, e estar localizado acima da atmosfera da Terra, para que o ar não atrapalhe e não ofusque aquilo que se pode ver, para que não distorça as imagens que podemos visualizar. Embora as estimativas variem entre diferentes especialistas, uma faixa aceitável hoje situa-se entre 100 e 200 bilhões de galáxias, segundo Mário Lívio, um astrofísico do Space Telescope Science Institute em Baltimore, Estados Unidos. Em 2003 e 2004, os cientistas criaram o Hubble Ultra Deep Field, que revelou cerca de 10 mil galáxias numa pequena mancha na constelação de Fornax. Em 2012, novamente usando instrumentos atualizados, os cientistas usaram um telescópio para olhar uma parte da Ultra Deep Field. Mesmo nesse campo de visão mais estreito, os astrônomos foram capazes de detectar cerca de 5.500 galáxias. Pesquisadores apelidaram esse campo de Extreme Deep Field. Ao todo, nós temos uma grande quantidade de galáxias. Hoje, as pessoas podem dizer o seguinte, que está entre 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Não tem como você precisar exatamente quantas são. E por que eu estou dizendo isso, queridos? A resposta, ela é muito simples. A implicação de tudo isto é a seguinte: medir a idade do universo seria semelhante à tentativa de avaliar a eternidade com uma fita métrica. Agora pense comigo. Se medir a idade do universo seria como a tentativa de avaliar a eternidade com uma fita métrica, será que nós podemos compreender Deus? Aquele que criou todo o universo? Será que nós podemos chegar a compreendê-lo? Na criação do universo estão retratados o poder e a grandeza de Deus. Na criação está retratada a imagem de Deus. Na criação está retratada a própria identidade de Deus. As suas digitais estão espalhadas em tudo o que existe no universo. E tudo isso nós podemos contemplar ao nosso redor. Já foram feitas várias pesquisas sobre a criação. E eu gosto muito de um pensamento que fala sobre a criação, que diz assim: do tubo de ensaio às distâncias do espaço, da palma de sua mão e através das cerimônias tribais, às experiências da vida mística, aos eventos ocasionais e aos acontecimentos históricos, dos mistérios das profundezas oceânicas às alturas do Monte Everest, das belezas de uma cintilante gota de orvalho que pousa sobre um delicado botão de rosa, a intrincada formação de um olho de uma águia, o homem
no meio de tudo isso, ele capta, por vezes, um lampejo daquilo que ele pensa ser Deus. A obra de Deus consiste em fazer objetos a partir do nada. A obra de Deus consiste em fazer o que é a partir do que era. Deus criou todas as coisas. Veja como é interessante. A obra de Deus, ela faz o ser humano. Veja como o relato da criação é interessante. Ao criar Deus a porção seca, a terra, os mares, a água, as árvores, ervas e relva, bem como a luz e o ar, Deus já estava pensando no bem do ser humano. Deus já estava pensando em mim, estava pensando em você. Quando Deus resolveu criar o homem, Ele proveu, Ele fez tudo para que pudesse satisfazer as necessidades do ser humano. Então, como Deus não pode amar um ser humano como eu e como você, sendo que tudo que Ele fez antes de nós virmos essa terra, Ele pensou em nós. A criação do ser humano envolveu cerca de 103 elementos. Diz a Bíblia assim, que o homem veio do pó da terra. A Bíblia diz assim que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha que interessante, hoje a criação, ela envolve 103 elementos, 19 dos quais são absolutamente necessários aos seres humanos. Ou seja, estes elementos combinados formam a base de todos os processos vitais dentro das células vivas. Em nosso complexo corpo humano, milhares de ações e reações acontecem, reações químicas em todo momento, a cada segundo. E esses processos químicos, incrivelmente elaborados, dependem de emprestadas fontes externas de energia, água, luz, ar e alimento. Por isso, queridos, eu pergunto, Deus estava ou não estava pensando em você? Depois de preparar tudo isso, aí Ele cria o homem e a mulher. Ele estava ou não estava pensando em nós, queridos? Veja que magnífico, isso revela o infinito amor do Pai. Gênesis 1, verso 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Obrigado, querida. Muito obrigado, viu? Faça o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos à semelhança do Pai que está nos céus. Muito obrigado pela água, tá, querido? Deus criou tudo pensando em mim e pensando em você. Em Salmos 8, verso 3 a 5, o salmista, ao contemplar os céus, ele maravilhou-se diante dos grandes luminares. Ele se maravilhou olhando para o sol que governa o dia, para a lua que governa a noite, pela ordem do Senhor. O salmista não percebeu nenhum acidente causado nesses corpos luminosos que foram determinados por Deus. A verdade, queridos, é que o nosso conhecimento, ele é pequeno demais para descrever as maravilhas da criação. A nossa mente é pequena demais para raciocinar sobre as coisas que Deus fez. Todavia, sentimos o poder delas, bem como o poder e a inteligência de Deus nas coisas criadas. Uma verdade precisa ser dita: nem todas as coisas se sujeitam à experimentação. Nem todas as coisas se sujeitam à investigação experimental. Ao contemplar a criação de Deus, o salmista exclamou: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Aqui existe um paradoxo. O ser humano é tão insignificante, mas ao mesmo tempo tão importante. O ser humano é tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande. O ser humano é tão tolo, mas ao mesmo tempo tão sábio. Que bom sabermos que existe um Deus que pensa em cada um de nós, que sente a nossa dor,
que conhece as nossas necessidades. Será que eu estou falando para alguém aqui que passou ou está passando por uma madrugada que nunca o sol aparece? Talvez, ao vir para cá hoje, alguém que se levantou, veio para a igreja, com o coração quebrado, partido, porque tem passado por coisas que nunca imaginou passar. Talvez Deus tenha feito promessas a você na Bíblia, e você se apegou a essas promessas, e parece que agora, aquelas promessas que você leu, sobre as quais você se debruçou, sobre o que lhe ensinaram, parece que essas promessas, elas não estão se cumprindo. Será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus se esqueceu de mim? A dor está batendo na sua casa? Eu pergunto, como está a sua vida hoje? Davi ficou profundamente admirado de que o Senhor do Universo ao menos tivesse pensado sobre o homem. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Você acha que Deus não sabe quem você é? Você acha sinceramente que Deus não está preocupado com aquilo que você está passando? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos hoje pouco mais de 8 bilhões de pessoas vivendo nessa terra, nesse planeta. Sabe o que é mais incrível? Nesse vasto universo, e eu vou colocar só nesse vasto universo que é o nosso planeta Terra, se dentre esses 8 bilhões de pessoas, Deus conhece qual é o seu CPF, você acha que Ele não te ama? A Bíblia usa uma outra explicação dizendo o seguinte: Deus sabe de todos os fios de cabelo que estão na sua cabeça. Ele sabe de todos os fios de cabelo de todas as pessoas na face da terra, dos 8 bilhões. Será que Ele não sabe o que você está passando? O que você está sentindo agora? Ele sabe qual é o meu CPF. Isso me mostra que Ele me ama, que Ele me trata de maneira individual e particular. Ele sabe quais são as minhas dores, as minhas preocupações. Um autor desconhecido disse assim: cada flor mostra algo interessante. Eu vou ler daqui a pouquinho sobre isso. Se as estrelas aparecem somente uma vez a cada século, as pessoas passariam a noite toda acordadas só para contemplá-las. Às vezes, queridos, nós olhamos para o sol e a nossa visão fica praticamente cega quando olhamos diretamente para o sol. A gente não vê o que está ao nosso redor. Às vezes a noite é necessária para que nós possamos conseguir enxergar a lua e as estrelas. Talvez você esteja passando pelo momento que você está passando agora, porque é um momento em que você pode parar, refletir, se voltar para Deus, para encontrar respostas que você e eu, que nós estamos buscando. Esse autor desconhecido disse assim: cada flor mostra a forma simples de como Deus nos ama. Cada momento de quietação, cada sentimento de paz e cada pensamento de pureza são uma bênção para o homem. Deus brindou com vestes campinas, matas, colinas, riachos, o céu, o ar fresco e puro, o que faz a terra parecer quase que um paraíso. No coração da natureza há um poder restaurador, purificador, e esse mundo é como ele se manifesta, seu amor por nós. Agora a pergunta é: será que nós vamos corresponder a esse amor? Agora, pode ser que nós não estejamos vivendo isso aqui, e que a madrugada, a noite tenha chegado. O fato de Deus, em sua anuência extraordinária, voltar a sua atenção para nós, é prova de nossa dignidade como criaturas, feitos à imagem de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus quer estar conosco. Tudo que está aqui é dele. Aí você pode pensar assim: mas Deus se esqueceu de mim. Veja só, queridos, a Bíblia diz assim que Deus, Ele se lembrou de Noé e de todos os animais selváticos.
Deus havia feito uma promessa para Noé, mas Deus não se esqueceu dele. Deus também não se esqueceu de Abraão. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Abraão, Deus se lembrou de Ló, Deus se lembrou de Raquel, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Deus lembrou-se de Raquel. A minha pergunta é: você acha que Deus não se lembra de você? Você tem se lembrado de Deus? A Bíblia diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais você dirá: não tenho neles prazer. Você tem se lembrado de Deus? Às vezes nós não nos lembramos de Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, o próprio Deus diz assim: lembra-te de mim, lembra-te do meu dia santo, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado, é do Senhor. 6 dias você trabalha, faz todas as coisas, mas o 7º dia você vem aqui, venha me adorar, venha reconhecer que eu sou Criador de todas as coisas, que eu sou Senhor da sua vida, que eu que te mantenho, que eu quem cuido de você, e que serei eu que vou redimi-lo desse mundo de pecado. Venha, lembra, não esqueça. Nesta manhã, queridos, eu quero te chamar para que você possa olhar no espelho. Há alguém aqui vivendo sua noite de sombras? Há alguém aqui hoje vivendo e passando pela madrugada da provação? Há momentos, queridos, diz uma escritora, que é muito conhecida de todos nós, há momentos em nossa vida que parece que o dissabor mortifica a nossa alma e a morte pareça preferível à vida. Será que há alguém aqui que já pensou em tirar a sua própria vida? Qual é a sua busca? Qual é a minha busca? Deus quer encontrar você. Ele sempre vem ao nosso encontro. O sol governa o dia, mas a luz ofuscante normalmente nos impede de ver qualquer outra coisa que está nos céus. Às vezes, a noite, a escuridão, permite que a gente vê coisas que não veria no sol que raia durante o dia. Ralph Waldo Emerson disse, se as estrelas aparecessem somente uma vez a cada século, as pessoas passariam a noite toda acordadas só para contemplá-las. Quantas vezes Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida, que a gente começa a compreender o sentido daquilo que Ele tem para nós. Lembrou-se de Noé, lembrou-se de todo mundo, e eu quero finalizar dizendo o seguinte: como a visão correta da imagem de Deus vai alterar a nossa visão de nós mesmos. Não tem como você ter uma visão correta da vida se você não tiver uma visão correta de Deus. A criação e o que Deus fez é um retrato daquilo que Ele é. Deus se revelou na natureza. Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou através de seu Filho. Deus se revela. Ele produz um retrato a respeito de quem Ele é. Através dos seus ensinos, através das suas imagens colocadas para os seres humanos, Ele se revela. Ele atravessa o abismo que separa o Criador de suas criaturas, e Ele vem se encontrar conosco. Nesta manhã Deus quer se encontrar com você. Eu não sei o que você realmente precisa de Deus, mas eu te convido a se colocar diante do espelho nesta manhã e olhar a imagem de Deus refletida na sua vida. Ao invés de você ficar olhando somente para você de forma egoísta, olhe para Deus. Quando você olhar para Deus, você vai enxergar aquilo que
você é. E quando você enxergar quem você é, você vai ter necessidade dele. De acordo com Romanos capítulo 5, o verso 12, nós perdemos a referência. Nós perdemos a referência da imagem de Deus. Mas Cristo, como o segundo Adão, Ele veio trazer para nós essa referência. Jesus readquiriu o domínio do reino e pode readquirir o domínio de nossas vidas, se desejarmos. Hoje, o domínio que Adão havia perdido sobre os animais, as aves, os peixes, Cristo recuperou. Hoje Cristo está assentado em seu trono no céu, e todas as coisas que existem hoje no mundo estão debaixo de seus pés. Jesus é rei e nos dá o direito de sermos príncipes e princesas de seu reino. Ele nos dá o direito de sermos filhos do rei. Sabe o que é bonito de tudo isso, queridos? É que em todas as histórias da Bíblia, tudo aquilo que Cristo ensinou, Deus nunca colocou a ênfase na indignidade do ser humano. Assim, por exemplo, como a parábola do rico, melhor, a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, a ênfase não é colocada na indignidade do filho. A ênfase é colocada no amor do pai. E isso é extraordinário, porque por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta pecador, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor que existe em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, Ele convida você para um íntimo relacionamento. Porque cristianismo não é relacionamento com uma igreja. Cristianismo não é relacionamento com um código de ética e de comportamento. Cristianismo não é relacionamento com a música, não é relacionamento com o sermão, não é relacionamento com simplesmente pessoas, não é simplesmente isso. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu não sei como está a madrugada da sua vida. Quando a gente é jovenzinho, a gente pensa que a gente é eterno e a gente pensa que nunca vai passar por dificuldades na vida. A gente tem as nossas lutas, mas quando a gente se torna adulto, a gente vê que a vida é mais séria do que a gente imaginava. E nesses ciclos que nós passamos, cada ciclo traz as suas novidades. E nestes ciclos, nos ciclos da vida, em alguns desses ciclos nós vamos nos deparar com o deserto. Talvez alguns aqui já tenham passado por vários desertos. Talvez alguns nunca passaram por um deserto que possa abalar as suas estruturas espirituais. Mas pode ser que haja algum momento na sua vida, e pode ser que você esteja passando por ele, por um deserto tão terrível, tão desafiador, que você sente que as estruturas da sua vida estão sendo abaladas, e você chega até a duvidar de algumas coisas que você nunca duvidou, porque você está passando por uma crise, por um momento difícil. Se eu dizer uma coisa para você, querido amigo, vai passar. Acredite, vai passar. Deus entrou com os jovens na fornalha. Deus protegeu Daniel da boca dos leões. Deus não vai impedir que você passe por problemas e aflições. O que Deus te promete é que vai entrar com você e vai te libertar, vai te proteger até Ele voltar. Como está a tua madrugada? Está difícil? Está escura? Tem trazido para você conflitos? Você vai ouvir uma música agora, querido. Você vai ouvir agora uma música, querida, que talvez seja a música que represente aquilo que você esteja vivendo agora. Se você
já passou pelo que você vai ouvir, ou se você está passando, ou se você ainda nunca passou e um dia enfrentar, lembre-se dessa música e fale para Deus o que o autor dessa música falou. Pense no que ele pensou e fale para Deus. Mas nunca se esqueça, Ele sempre estará lá, pertinho de você, do seu lado, para atender às suas necessidades. Quando Ele criou tudo, Ele estava pensando em você. E não é porque a dificuldade veio que Ele vai deixar de amar você e de atender às suas necessidades. Nem nasceu o sol e o dia ainda nem começou. Somos só nós dois, o rei do universo e eu. Venho aqui pedir e abrir todo o meu coração, e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade desse mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração e escutas quando eu pedir perdão. Eu nem sei dizer ao certo o que me trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que jamais eu consegui cumprir. As vozes deste mundo me chamaram a atenção, as luzes do pecado me ofuscaram a visão. Mais uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, escutas quando eu pedir perdão. Madrugada, madrugada, me traz pra junto do meu Deus. Madrugada, madrugada, me devolve a paz do céu, pois eu sei que um só instante junto aos pés do Pai amante é capaz de transformar o meu viver.
de andar errante, inseguro e vacilante, vou centrar a minha vida em Jesus. Vou trazer no rosto o brilho de quem encontrou seu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor. Como foi bom passar esses minutos aqui contigo. Como foi bom a gente cantar, louvar, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus esteve aqui conosco e Ele nos abraçou, nos consolou, nos beijou. E agora nós vamos para as nossas casas, para estar com a nossa família, para poder falar de Jesus para outras pessoas. Que o Senhor nos conduza para os nossos lares, nos dê um bom restante de sábado. E que o Senhor permaneça conosco durante toda a semana e nos traga de volta aqui para novamente virmos aqui para adorar o Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém.